Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, a vida de cada um, que Deus abençoe seu casamento, abençoe seu lar. Sou o pastor Moisés Bernardo, junto com a minha esposa, pastora Thelma. Temos o ministério Manancial Selado. E a proposta desse ministério é ajudar, é contribuir, é aconselhar casamentos. Eu estou com um tema aqui que eu quero responder a pergunta que nos foi enviada. A pergunta é sobre agressão física. O que fazer quando existe agressão física no casamento? Não é fácil essa questão, é uma questão um pouco complicada, porque a gente pode dar uma resposta lógica, racional, porém está envolvido o sentimento. Quando a pessoa faz uma pergunta dessa, talvez ela tenha algumas coisas que aprendem no casamento, como filhos, como talvez o local de trabalho que exige, a profissão da pessoa exige ter uma família montada, ou até mesmo a igreja, ela pertence a uma igreja e ela tem aprendido que o Senhor não se agrada do divórcio. Então não é simples responder ou a pessoa aceitar. Tem uma outra questão também, que é a paixão. Muitas vezes a pessoa está presa nesse relacionamento pela paixão que ela sente. A paixão é muito complicado, é algo muito perigoso. Por causa da paixão, existe violência, por causa da paixão existe a morte. Por quê? A paixão ela cega o entendimento da pessoa. Deus não está num relacionamento onde existe a paixão, onde existe o amor, sim. E o amor, o exemplo de amor de um casal é o amor de Deus, o próprio amor de Deus, o amor de Cristo pela sua igreja. A Bíblia vai nos afirmar isso em Efésios capítulo 5, vai nos mostrar muito clara essa questão. No Antigo Testamento também Deus vai falar diversas situações ou profecias para o seu povo e também vai usar essa relação marido e mulher para falar do relacionamento dele para com Israel, de Israel para com ele, e usar os princípios que norteiam o casamento. Então, agressão física, Deus definitivamente não se agrada. Deus não se agrada desse relacionamento. Malaquias no capítulo 6, ou Malaquias no capítulo 2, verso 16, melhor dizendo, vai mostrar o seguinte, vai dizer assim, eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Porém, ele não odeia só o divórcio, porque o restante do versículo diz assim, e o homem que se encobre de violência, como se veste roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Mas esse texto, queridos, ele começa, esse contexto falando dessa relação, começa no versículo 13, que diz assim, a outra coisa que vocês fazem, enche de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Essa relação marido e mulher, o Senhor está dizendo aqui no versículo 13 de Malaquias 2, que esses homens estão como que buscando ao Senhor, chorando, implorando de Deus. Seria o mesmo que dizer nos nossos dias, orando, jejuando, consagrando, colocando nas mãos de Deus, participando das campanhas, participando de cultos, colocando o seu casamento na mão do Senhor, no caderno da oração. Então essa pessoa está buscando o Senhor e ele está dizendo aqui que o Senhor não aceita, que o Senhor está dizendo para Israel, para o seu povo aqui, para Judá, que ele não aceita esse culto, essa adoração, essa oferta que é levada diante dele. Eu já ouvi algumas pessoas, eu e minha esposa tivemos a oportunidade de várias vezes ouvir pessoas dizendo assim, mas eu tenho orado,
eu tenho pedido ao Senhor pelo meu casamento, eu tenho buscado, eu já fiz campanha e nada acontece, meu marido não muda, minha esposa não muda. Já vimos, queridos, várias situações assim, várias pessoas nos abordar com essa fala. E esse versículo 13 está falando do relacionamento, dizendo assim: a outra coisa que vocês fazem, enche de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E aí você talvez vai dizer assim, mas o Senhor está falando lá do Antigo Testamento, Malaquias é uma fala do Senhor para os sacerdotes, é uma fala do Senhor para os sacerdotes, porém a comparação, a ilustração da fala dele para os sacerdotes está no relacionamento, e aqui ele está falando, eu não aceito. Aí, queridos, é interessante que aí você vai lá para 1 Pedro, no capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo nesse versículo tem tudo a ver com Malaquias, com o profeta Malaquias falando lá em Malaquias, no capítulo 2, verso 13, que eles estão clamando, pedindo ao Senhor, mas o Senhor não os ouve. Eu vou ler o restante só para você entender melhor do que ele está falando aqui. Ele está dizendo o seguinte, versículo 14, assim: e vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da tua mocidade, quer dizer, a mulher do teu casamento, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Verso 15. Não foi o Senhor que os fez um só, quando é lançado, impetrado a bênção do Senhor sobre o casamento? Aqui ele está dizendo que o Senhor os torna uma só carne. É o texto que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 2. E Paulo reafirma isso lá em Coríntios, no capítulo 6 de Coríntios, e também o próprio Senhor Jesus reafirma que são dois numa só carne. Então ele diz assim, eu vou repetir a leitura que eu fiz. Não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito, eles lhe pertencem ao Senhor. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Quer dizer, o Senhor lá querendo uma descendência consagrada, o mesmo que o Senhor quer do nosso casamento, o que Paulo vai dizer em Coríntios no capítulo 7, 1 Coríntios, falando da santificação que Deus propõe num casamento diante dele. Aí ele vai dizer assim, no 16, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se encobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. O verso 17, vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Como o temos cansado? Vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles. Também quando pergunta, onde está o Deus da justiça? O verso 17 está dizendo assim que eles afirmam ainda que Deus não é mal com eles, não exerce o mal. E aí no verso 17, ao final, diz assim que eles perguntam, onde está a justiça? É como uma pessoa dizer assim, se eu tivesse errado, então Deus já teria interferido, Deus teria acontecido alguma coisa comigo. Está errado. E quando você lê o juízo do Senhor vindo sobre esse tipo de relação, é um juízo do Senhor pesado sobre esse tipo de relação. Então Deus não se agrada desse tipo de relacionamento. Meu irmão, minha irmã, você não está, Deus não te põe sob esse jugo, sob esse tipo de situação que você tenha que viver sobre esse jugo, sobre essa situação. O Senhor não está nessa relação.
Então, muitas vezes não é simplesmente dizer assim, fica e fica orando e fica apanhando. Não. Existe a justiça, existe a lei, que você pode buscar ajuda na lei. Você pode buscar ajuda na lei. Se nós encobrirmos certas situações de violência, essas violências elas podem ir se agravando, aumentando e pode ir até a morte. Então, saia desse jugo. Deus não pôs esse jugo sobre a tua vida. Saia desse jugo. Em nome de Jesus, tenha a sabedoria do Senhor, peça ao Senhor direção, e eu estou falando essa palavra para você entender que Deus odeia essa relação de vocês. Deus odeia o fato de você ficar embaixo de um jugo desse. Deus odeia a violência que é praticada dentro dessa casa. Porque esse ato de violência, ou quando o homem parte para a violência, então ele cruzou uma linha muito importante que ele não deveria passar. Nunca chegue nesse limite da violência. Nós precisamos ter o cuidado, até mesmo para não termos a violência verbal, evitarmos a violência verbal. Então, em nome de Jesus, saia desse jugo, não fique presa nesse jugo. Se for homem, não fique preso nesse jugo. Você não está preso nesse jugo, não. A Bíblia te dá apoio para você sair debaixo desse jugo. Entenda essa palavra e busque o Senhor, e o Senhor vai te ajudar, vai te orientar. Quanto à violência, a esposa ou o marido tem o direito de ir na justiça e fazer a denúncia. Também precisa se preservar, se guardar. Você precisa guardar, cuidar da sua integridade física. Você tem que se guardar, você tem que ter esse cuidado. Então tem situação que o relacionamento aí já entrou debaixo do ódio divino. E aí o Senhor está dizendo aqui que oração não tem chegado, o Senhor não tem recebido oração, porque está debaixo dessa violência, está debaixo desse repúdio da parte de Deus. Deus não está nisso. Então Deus não está nessa relação quando a sua paixão te faz ficar embaixo desse jugo. Se posiciona em Deus. Se posiciona não para ficar embaixo do jugo, mas se posiciona para sair desse jugo. Se Deus tiver que fazer uma obra, o Senhor vai fazer a partir do seu posicionamento. A partir do teu posicionamento. Há casos, querido, que é necessário dar um tempo para outra pessoa entender o que ela quer fazer da vida. Mas você precisa entender que um tapa, agressão física, Deus não se agrada da agressão, Deus não se agrada do homem que bate, nem da pessoa que fica embaixo, apanhando, sendo que ela pode se posicionar. Você pode se posicionar em Deus com relação à violência física. Em nome de Jesus, se posiciona e Deus vai ser com você. Não tenha medo, não tenha preocupação, porque você tem uma saída, ou sair disso, de fato, ou você permitir que essa situação se estenda até vir acontecer um colapso, acontecer uma situação muito mais desagradável para você, se você é evangélico, para a igreja, para a família, para todo mundo. Então, em nome de Jesus, eu fiz questão de trazer esse texto para você entender que Deus odeia essa coisa. O que está dentro disso, desse relacionamento, não é amor. Porque amor, o Senhor vai mandar a mulher sujeitar o marido e o homem amar como Cristo ama a igreja. É um amor que trata, que cuida, que respeita e que chega ao ponto de falar, a Bíblia dizer que dá a sua própria vida, não tira a vida, não aplica a violência. O homem é capaz, a pessoa é capaz de sofrer o dano por causa do amor, não impor o dano. Então, em nome de Jesus, não é Deus que está nessa relação, não é Deus que está no sentimento, porque, irmãos, muitas pessoas têm ficado embaixo desse jugo por causa dessa paixão, e não é por causa do nome de Deus. Porque eu fiz questão de trazer esse texto para dizer para você o seguinte: Deus odeia, e aí o casal está debaixo desse ódio aqui. Então, se você se posicionar, Deus vai entrar em sua defesa. Se posicionar como? Senhor, qual que é a tua vontade?
Porque se o homem ou a mulher tiver um coração que Deus trabalha, Deus vai trabalhar. Se tiver um coração acessível para Deus, Deus vai trabalhar. Mas se tiver um coração duro para Deus, não fique esperando que Deus vai trabalhar, porque a Bíblia diz que Deus chegou para Caim e falou para Caim assim, ó, o mal está diante de você, cumpre você dominá-lo. E lá no Evangelho de João diz assim que o coração de Caim era maligno. Então Deus não impediu que Caim matasse Abel. Deus não impediu que Caim matasse Abel. O que Deus fez foi chamar Caim e falar assim: o mal está diante de você, controla essa maldade tua, controla essa agressividade tua, controla esse ódio, essa ira, controla isso, porque isso vai dominar o seu corpo, vai te levar à violência e você vai praticar a violência e isso vai gerar morte. E a Bíblia diz que Caim matou Abel. Essa é a palavra de Deus para você que vive embaixo de violência. Se você não se posicionar, essa violência pode gerar morte. Então, em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração. Pai querido e santo, eu quero te pedir em nome de Jesus, entra, Senhor, entra nessa casa, Pai, em nome de Jesus, e manifesta teu poder. Há pessoas que estão, Senhor, vivendo debaixo de julgos, mas que um toque do Senhor, um coração pode ser transformado, Se esse coração, Senhor, é um coração que o Senhor pode trabalhar, trabalhe nesse coração, entra nesse coração, se é um coração acessível, que o Senhor tem acesso. Mas se esse coração também for coração maligno, o coração de Caim, em nome de Jesus, afasta, Senhor, esse homem ou essa mulher que pratica a violência. Em nome de Jesus, afasta, Senhor Deus, para que a vítima nessa relação não seja levada à morte, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E eu peço que o Senhor venha quebrar, no nome de Jesus, essa paixão que cega. Quebra, Pai, em nome de Jesus, essa paixão. A paixão, ela faz com que a pessoa deseje a outra mais do que ao Senhor. Em nome de Jesus, e nada pode estar acima do amor por ti. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, crendo no teu poder, creio no poder do Senhor, em nome de Jesus, amém. Falo isso para você, querido, querida, com a responsabilidade, trazendo a claridade da palavra de Deus para você entender e que posicionamento você deve tomar nessa relação. Em nome de Jesus, Deus abençoe a tua vida.